Graça e paz, meus queridos. Mais um Reality Talk Show iniciando. Voltamos ao rito normal e estamos aqui para glorificar e adorar a Deus. Semana passada foi muito bom, Fran, para a glória de Deus. Estávamos com nossos pastores. Você que não assistiu, assista, tá muito bacana. A gente falou sobre como permanecer nesse tempo, como liderar nesse tempo, principalmente liderar a igreja. E muitas coisas boas aconteceram, foi uma conversa muito bacana e tudo para a glória de Deus e tá exclusivo lá só para você assistir, tá bom? Vamos iniciar mais um Reality Talk Show com aquilo que a gente sabe fazer de melhor, né, Fran? Agradecer a Deus por tudo e pedir a Ele que tome a direção de mais essa conversa, amém? Amém. Pode iniciar. Amém. Santo Deus, amado Pai, Sim, em nome Deus de nosso Todo-Poderoso. Senhor e Salvador Jesus Em nome Cristo, de queremos Jesus. te agradecer por mais um dia acordarmos e estarmos na Tua presença, Sim, Pai. Jesus. Deus grande e todo-poderoso, te pedimos em nome de Jesus. Sim, Deus. Toma frente de tudo quanto formos falar neste dia, que seja para a honra e glória do Teu santo nome, que seja para a edificação, Pai, em nome de Jesus, tanto nossa como de todos quantos estão nos assistindo. Pai, em nome de Jesus, toma conta de nós, em nome de Jesus, provê as palavras que saírem da nossa boca, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para conversar com você, eu quero lhe dizer o seguinte: eu sou um defensor ferrenho da igreja. Eu sou um defensor ferrenho da igreja. Muitas pessoas, e eu discordo, que ninguém está para concordar com ninguém, eu discordo, tem pessoas que dizem que não precisa de igreja para estar adorando a Deus. Não precisa de igreja para estar glorificando a Deus, para adorar a Deus, porque muitas pessoas pegam um versículo e diz: Deus não habita em templo feito por mão de homens, que está em Atos dos Apóstolos, mas a gente tem que entender o que é que o apóstolo Paulo está falando ali, o que é que Lucas escrevendo ali tá dizendo naquele contexto, porque ali quando ele fala que Deus não habita por mãos, em templo feito por mãos de um homem, está falando em imagem e escultura e não num templo feito para que as pessoas vão lá, adore, glorifique, congregue e exalte o nome do Senhor. Então nós necessitamos, você necessita, e eu quero que você faça uma prova de Deus com isso, que quando você entre dentro da igreja somente para adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, sem olhar para a esquerda nem para a direita, porque você vai ver muitos erros, você tenha aquilo que a gente vai falar agora, que é sobre um avivamento espiritual. Essa questão de igreja, a própria palavra de Deus diz que a gente tem que congregar. Ele diz, congregai-vos. Então, ou seja, reúnam-se para falar do meu nome. Reúnam-se para louvar o meu nome. Reúnam-se para aprender. Então, a gente tem aquele lugar específico que é a igreja, que é o templo, mas em qualquer lugar que você se reunir, a palavra de Deus diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu serei presente. Então, seja na sua casa, seja em um passeio, seja em uma viagem, em qualquer ambiente, no seu trabalho, que você se reunir com mais pessoas, que seja para falar da vontade de Deus, ali você está fazendo o que a palavra manda, que é louvar a Deus em todo o tempo, que é aprender da sua palavra, que é buscar para si o verdadeiro avivamento, não é? Sim. Nós tivemos na nossa congregação, na nossa igreja, na igreja quando a gente congrega, que é a Assembleia de Deus, do Diadema lá no Peleve, e nós tivemos momentos extraordinários na presença de Deus durante um evento de 3 dias, que foi um congresso de irmãs, e tinha por tema, pode abrir, Fran? Abacuque 3:2 que diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica,
Na ira, lembra-te da misericórdia. Esse versículo foi o tema escolhido pela nossa dirigente, irmã Cristine, um tema que superou as minhas expectativas, porque cada irmã que trouxe essa palavra nos 3 dias trouxe por uma ótica diferente e foi de um aprendizado muito grande. Então, aí, hoje, nós estamos precisando de um avivamento espiritual. A pergunta é, como está a tua vida diante de Deus? Como está a sua vida espiritual? Estou falando da sua vida espiritual diante de Deus. Como é que você está vivendo diante de Deus? Porque você chega na igreja morno e sai frio. Você chega na igreja seco e sai vazio. Como é que está a tua vida diante de Deus? E as ministrações durante esses 3 dias, muita glória, muita bênção. Estou impactado até agora com esses 3 dias maravilhosos na presença de Deus. A questão era, como você está fazendo a obra? Dias antes, Fran, lá no Legendários é um grupo de homens que se reúnem toda segunda-feira em Arapiraca para adorar, glorificar e exaltar a Deus, tá entendendo? Para orar pela família, pela sociedade e pela igreja. Então é necessário que os homens tenham contexto social, contexto familiar e contexto de igreja. Eles estejam inseridos nesses 3 segmentos da sociedade, nesses 3 pilares da sociedade. E a pessoa que ministrou a palavra, ela disse o seguinte: trabalhar com Deus é infinitamente melhor do que trabalhar para Deus. Porque quando você trabalha para Deus, você se afadiga. Quando você trabalha para Deus, você fica focado em fazer as coisas de Deus e não fazer as coisas com Deus. Porque você tem que fazer as coisas para Deus, mas juntamente com Ele. Porque como um irmão Lucas a gente tem, ele explana muito isso. Ele diz, olha, o fardo do Senhor é leve e o jugo é suave. Quando ele fala do jugo, aí ele vai fazer a representatividade do jugo de um carro de boi, né? Que o jugo é aquela parte de madeira que fica entre os 2 bois para pareá-lo, para um não ir na frente do outro. E ali divide-se a carga. A carga é dividida entre os 2. Porém, eles têm que botar bois da mesma estatura, ou seja, no mesmo tamanho. E aí o que é que acontece? Mas Deus é infinitamente maior que nós. Como é que o jugo sobre mim e sobre ele? Como é que eu vou levar uma carga se ele está carregando a maior parte? Primeiro, quando ele diz o jugo dele é suave, ele se remete também a Gênesis, que ele diz que nós somos a sua imagem e semelhança, nós somos parecidos com ele. E segundo, é que ele carrega as nossas iniquidades. Ele carregou as nossas iniquidades. É o que está escrito em Isaías. E como uma ovelha levada ao matadouro, levou todas as nossas iniquidades. E aí, trabalhar com Deus é melhor do que trabalhar para Deus. Ah, eu estou trabalhando para Deus. Deus precisa que você trabalhe para Ele. Se Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele faz tudo em todos os cantos, todos os lugares. Você tem que trabalhar com Ele para você ter um avivamento. Essa é a obra perfeita do Senhor, né? Nós precisamos ter prazer. Quando a gente faz meramente por obrigação,
aí acontece justamente isso que você falou. A gente se sente cansado, a gente se sente oprimido, a gente se sente sobrecarregado. Mas quando a gente faz algo por amor, que é quando a gente faz em comunhão com o Senhor, e aí todas essas coisas vão acontecer. O cansaço físico vai vir, o cansaço mental vai acontecer, mas a gente sabe que é por uma causa infinitamente maior, que é o ID do Senhor. E você falando que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, me lembrou a fala da irmã Vaniclésia, da irmã... Esqueci o nome da pregadora do primeiro dia. Quando elas falam sobre o avivamento da obra de Deus, sobre o avivamento, não é a obra física, material puramente, é a espiritual que ela está falando. E então, para que a gente veja, para que a gente sinta todas essas coisas que é tão falada, tão firme na palavra de Deus, a gente tem que abdicar de coisas que nos distanciam da presença do Senhor. Não tem como a gente servir a dois senhores, porque a gente ou agrada um e desagrada o outro, ou agrada um e vice-versa. Nós precisamos entender que com Deus não tem parcialidade. Ou é 8 ou é 80, né? A palavra de Deus diz que ou quente ou frio, porque morno ele vomita. Eu não posso chegar na igreja e estar lá de uma maneira teatral, fazendo uma apresentação de crente. Eu tenho que estar lá na igreja, sendo igreja dentro do templo e fora do templo principalmente. As pessoas têm que ver que eu sou igreja. E como é que as pessoas veem isso? As pessoas veem isso justamente como a nossa irmã estava falando. Nós temos que abdicar de formas velhas de falar, de formas velhas de se comportar, de formas velhas de tratar as outras pessoas e, inclusive, de formas velhas de se vestir. Eu vi um dia uma senhora falando comigo que ela estava indignada, a irmã Josete, da primeira igreja que a gente congregou. E ela falava comigo indignada. Ela disse: minha filha, é lindo ver o trabalhar de Deus na vida da pessoa que verdadeiramente aceita Jesus. Porque tem uns crentes de hoje, ela dizia, ela era sincera em dizer, tem uns crentes de hoje que tem duas roupas, uma de ficar em casa e uma de ir para a igreja. Aí quer dizer que quando eu estou em casa eu posso me vestir de qualquer jeito, eu não sou igreja dentro da minha casa não, eu tenho que ser igreja. E ela falando aquilo ali para mim, e eu dizendo, meu Deus, vala-me, meu pai, parece que essa mulher está falando comigo. Porque em casa a gente fica todo malafrojado, né? E aquela roupa que ninguém quer desapegar. Mas é necessário que a gente se vista como servos e servas de Deus em todo lugar que a gente for. Para que as pessoas sintam e vejam, somente ao olhar para você, veja, não, ali vai verdadeiramente um servo, uma serva do Senhor, pela nossa vestimenta. E aí depois pelas nossas características, depois pela nossa fala, depois pelo nosso modo de agir. Porque a palavra de Deus diz, sede santo como eu sou santo. E sede santos tu também, em toda a vossa maneira de viver. Então, estar na igreja e falar como pessoas que dizem, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. É esse nada a ver que está levando pessoas com os olhos vendados direto para o inferno. É esse nada a ver que está tirando o foco das pessoas de fazer verdadeiramente a obra de Deus, para estar com dois pensamentos, para estar com questionamentos na sua mente, para dizer, será que Deus quer esse tipo de sacrifício meu? Quer, é uma prova de Deus. Você tem que cortar na sua carne aquilo que mais lhe agrada, para dizer ao Senhor que não é mais a minha vontade que está valendo, não é mais a mim que eu preciso agradar, mas é ao Senhor. Então você precisa fazer esse tipo de sacrifício, esse tipo de renúncia, esse tipo de deixar para trás toda a bagagem do mundo que a gente carrega, porque quem não nasce num lar cristão carrega consigo uma bagagem enorme de má conversação, de má pensamento, de más atitudes. Então isso a gente tem que ir deixando, e o Senhor, Ele está conosco para nos ajudar a renunciar tudo isso e focar somente em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E pensando nisso, aí há um avivamento espiritual dentro de você. Fazendo tudo isso, o Espírito Santo de Deus, como fez em Atos dos Apóstolos, ele se apodera
de você porque você está dando lugar. Você está dando lugar. Aqui a gente está falando para quem é crente e para quem não é crente. Eu acredito que o nosso público, a maioria, é crente de dentro de igrejas. E a gente está tendo a oportunidade de sermos instrumentos de Deus para a transformação de outras vidas. E Deus quer que você seja instrumento de Deus para a transformação de outras vidas. Então você tem que encontrar o seu lugar dentro da obra de Deus. Como é que eu encontro? Fazendo. Só você fazendo é que você vai entender quem é você. Você vai entender qual é o seu caráter. Você vai entender qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores. Só você fazendo. E eu converso muito com homens de Deus hoje que foram transformados pelo Espírito Santo de Deus e estão vivendo coisas novas, como diz em Abacuque. Estão vivendo coisas novas, porque Deus está fazendo coisas novas. As coisas passadas já passaram, agora Ele está usando um povo diferente. Um povo diferente e um povo extraordinariamente diferente. Mas para viver coisas novas, para viver novas ações, para viver novos mistérios, para viver novos projetos, para viver novas ações de Deus nas suas vidas. E aí, mediante a tudo isso, eu te pergunto, como é que está a tua vida diante de Deus? Como é que você está buscando a ação do Espírito Santo? Como é que você está vivendo? Como é que você está convivendo com as pessoas? O meio que você está sendo transformado pela renovação de um novo entendimento que você está tendo? Porque tem que haver essa transformação. Tem que haver um novo sentido de vida e as pessoas têm que entender esse novo sentido que está dentro de você. As pessoas têm que entender que esse avivamento, ele é tão forte, ele é tão real, o Espírito Santo de Deus é tão real dentro de você, que tem que moldar o ambiente que você vive. As pessoas têm que ser impactadas com o mistério de Deus que existe em você. Você tem que exercer o seu chamado de crente, de cristão, de pessoa verdadeiramente que adora um Deus vivo, único, real, verdadeiro. Senhor dos exércitos, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Abençoador, galardoador. O primeiro e o último, o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Você tem que entender que você é servo desse Deus que é todo poderoso. Ele não é só poderoso, ele é o todo e unicamente poderoso. E Ele tem poder para te abençoar, para te salvar, para te resgatar, para fazer coisas novas na tua vida. Assim como Ele abriu o Mar Vermelho, assim como Ele cuidou das pessoas no deserto, assim como Ele enviou o maná do céu, assim como Ele abriu o Rio Jordão, assim como Ele transformou... Ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes, fez água em vinho. Assim como ele fez tudo isso, ele curou o cego, curou o aleijado, curou o endemoniado. Assim como ele fez tudo isso, ressuscitou os mortos. Assim como ele fez tudo isso, ele está querendo fazer na tua vida. Ele está querendo fazer na tua vida. E como é que ele vai fazer isso na minha vida, Caio? É se você colocando na posição, no caráter cristão. Fazendo a obra. Com ele e não unicamente, simplesmente para ele. Se você fizer, é Deus. Se você não fizer, ele é Deus. Mas se você fizer com Ele, Senhor, envia-me a mim. Quando Moisés foi chamado, Moisés chegou assim e disse, eis-me aqui. Botou alguns impedimentozinhos, mas disse, eis-me aqui. Ah, eu não sei falar, mas eis-me aqui. Ah, eu tenho 80 anos, mas eis-me aqui. Assim como ele fez com Abraão.
Abraão disse aqui, eis-me aqui. Como é que eu vou acessar essa terra? Não, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Como assim? Se eu estou aqui no conforto da minha família, se eu estou no conforto, se eu já estou sendo abençoado, se eu já tenho alguns bens, se eu já tenho uma esposa, só me falta um filho, porque ela é estéril, só me falta os filhos. Pronto. Pois é nesse impossível que eu vou trabalhar na tua vida, porque Deus ele ama trabalhar nas coisas impossíveis para mostrar que Ele é Deus. Ele ama isso. E você tem que entender que esse Deus, Ele é na minha e na tua vida. Pode falar, Fran. Você falou aí em como eu vou acessar, como eu conheço, como eu sei que é Deus. Aqui em João capítulo 15, versículo 1 e versículo 5, diz assim, ó. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E o versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A palavra de Deus, ela é clara quando ela fala sobre quem nós somos, né? E a gente já falou sobre isso aqui, já foi um tema do nosso talk show, quem eu sou em Deus, né? Já foi um dos temas tratados aqui. E é impossível a gente reconhecer quem nós somos puramente pela nossa mente. Nós precisamos reconhecer quem nós somos e quem nos criou quer que nós façamos aqui na Terra através da palavra de Deus. Nós somos aqui na Terra sementes. O Senhor quer que nós floresçamos, que nós demos frutos e que a gente, através dele, claro, ele nos usando como instrumento, saciemos outras pessoas que têm essa sede igual a nós, pelo conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui que ele é a videira e o seu pai é o lavrador. E no tempo certo ele vai colher em nós os frutos que nós demos aqui na terra. Como é que nós podemos dar frutos aqui na terra? Primeiro, nós temos que estar enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, aprendendo dele, nos aproximando de pessoas que tenham conhecimento, que podem nos passar esse conhecimento, fixando as nossas raízes em uma igreja verdadeira para aprender do seu amor, para aprender da palavra de Deus. Buscar o conhecimento não somente naquele local, mas buscar na sua casa. Tem uma irmã que foi pregar lá na nossa igreja essa semana, no domingo, e ela disse que ama a palavra de Deus. A Bíblia dela ficou lá em casa e eu fui observar a Bíblia dela, toda rabiscada, toda cheia de post-it. Então, assim, a sede pelo conhecimento da palavra de Deus, a gente enxerga isso na vida dela. Então, ela tem uma autoridade tremenda para falar do amor de Deus para outras pessoas. Ah, mas eu não sei pregar, eu não consigo ler, eu não tenho o hábito de ler, como é que eu vou pregar sem ler? Tem uma irmã que já disse isso para mim também, como é que eu vou pregar se eu não leio? Aí eu disse, pois procure ler, procure entender, procure fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Neste mesmo capítulo diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Um dia nós estávamos passando aqui em Arapiraca e passamos em frente a um hospital novo que tem aqui na cidade. E o Caio disse assim, poxa, que hospital bonito esse. Eu falei, é bonito esse hospital. Pena que as pessoas que vão para ele é por causas que não são tão bonitas, porque ninguém quer ir para um hospital bonito. Por quê? Para ir para o hospital você precisa estar doente, não é verdade? Ou visitar alguém que está doente. Ou visitar alguém que está doente. E a gente não quer esse ambiente para a nossa vida. E aqui quando a palavra de Deus diz que o meu maior mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, eu me lembrei desse episódio que a gente passou por esse hospital e eu falei assim, a nossa igreja também é muito bonita.
E no nosso país existem muitas igrejas bonitas. Mas será que as pessoas que estão indo lá estão encontrando esse amor? Porque no hospital, a gente vai no hospital esperando receber um excelente tratamento. Não é diferente na igreja. A gente tem muitas pessoas que vão à igreja esperando receber um excelente tratamento. E nós, como igrejas vivas do Senhor, nós estamos fazendo esse papel? O avivamento do Senhor em nossas vidas também parte por essa vereda. Porque se a outra pessoa está chegando ali, ela não está chegando avivada. Cabe a nós que sentimos, que temos a presença de Deus em nossas vidas, transmitir um pouco disso para a pessoa que está chegando, para ela fincar raízes, para em um momento ela também querer buscar esse avivamento, para em um momento ela também querer falar do amor de Deus para outras e outras e outras pessoas, para impactar vidas. Nós, da igreja, precisamos entender que o nosso papel é exatamente esse. A irmã falou, é muito fácil amar quem nos ama. É muito fácil eu demonstrar amor para o meu marido, que ele demonstra amor para comigo. Mas e as pessoas novas que eu não conheço? E as pessoas que têm maus hábitos? E as pessoas que carregam consigo ainda muitos pecados, a qual ainda não se libertaram? Como é que eu vou demonstrar esse amor por essa pessoa? Justamente dessa maneira. A palavra de Deus diz que nós temos que amar ao próximo como Deus nos amou e como nós nos amamos. Nós precisamos demonstrar isso. Isso também só parte de uma igreja, ou seja, de uma pessoa que realmente tem o avivamento de Deus em sua vida. Porque a obra de Deus é essa. Fazer com que outras pessoas saiam do caminho errado, do caminho do erro, do caminho do pecado, para encontrar-se com Jesus. E isso, olha aqui, e isso é o que a palavra de Deus diz aqui. Eu sou a videira verdadeira e nós somos as varas, nós somos a vara. E quem está em mim e eu nele, este dá fruto. Essa é uma maneira da gente dar fruto. Demonstrando para o outro o amor que Deus tem pela nossa vida. E assim fazer com que ele se achegue cada vez mais ao caminho de Jesus. Amém. Então, quando a gente se predispõe a amar o próximo, quando a gente se predispõe a uma predisposição, a disposição é sua. Ela antecede a disposição, a predisposição. Quando você faz isso, quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, a se ocupar, a estar fazendo a obra de Deus, juntamente com Ele, há um avivamento dentro de você. Porque um certo dia, uma pessoa chegou e disse, Franciele, cuidado para não ficar sobrecarregada com os afazeres da igreja, com os afazeres de casa, com os afazeres. E aí eu ouvi isso e fiquei assim, meio, peraí, como é que ela vai ficar fadigada se ela está fazendo as coisas com Deus? E hoje nós fazemos as coisas com Deus e nós ocupamos 30%, 40% só da nossa vida com a obra de Deus. Somente isso. Porque eu acordo, oro, leio a palavra e vou trabalhar. Aí trabalho, 6 horas, 6:30, vou para a igreja. Oro, louvo, glorifico e exalto a Deus. Quando sai do culto, vai conversar com os irmãos, fazendo a obra de Deus, porque a gente fala das coisas de Deus. Depois do culto, 10 horas, 10:30, para casa. O que é que eu vou fazer? Dar um cheiro na minha esposa e na minha filha. Ler alguma coisa, ler um livro, ler a Bíblia novamente, orar e dormir. E assim está sendo todos os dias da nossa vida. Dia de sábado e domingo é exclusivo para a obra de Deus. Exclusivo para a obra de Deus. Estamos nos cultos e na igreja. Nos cultos e na igreja. Porque, como eu disse, eu sou um defensor da igreja. E quem não quer, que não seja. Problema. Não estou aqui para agradar a ninguém. Mas no culto, na igreja,
A gente vai na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Na sexta não, na sexta a gente recebe irmãos na nossa casa. No sábado e no domingo. E na segunda-feira eu vou para os legendários. Então estou fazendo a obra segunda noite, terça noite, quarta noite, quinta noite, sexta noite, sábado à noite, domingo à noite. Eu estou fazendo a obra durante o dia, durante o meu trabalho, porque dá essa dinâmica de falar da obra de Deus. Estamos aqui gravando nesse momento. Para a obra estar circulando no coração das pessoas e você compartilhe com mais outras pessoas, para que elas entendam que é fazendo a obra de Deus, juntamente com Deus, que você vai ter um avivamento espiritual e você vai ser abençoadíssimo. Porque quando Deus se irá, como diz aqui em Abacuque, e na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Porque a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E é fazendo a obra de Deus, meu querido e minha querida, é fazendo a obra de Deus que você vai ser abençoado. Porque nós somos abençoados, sabe por quê? Porque nós nos dedicamos a estar na presença de um Deus Todo-Poderoso. Há 6 anos atrás, nós éramos pessoas falidas emocionalmente, espiritualmente, materialmente. No casamento, havia amor, mas havia mais discussões e brigas do que propriamente o amor. E aí nós nos encontramos com Jesus. Eu já li a palavra, já queria ter esse encontro, orei muito a Deus para que houvesse esse encontro, para que o meu coração ele se abrisse, porque as pessoas esperam ter o chamado de Deus. Quando eu sentir o toque eu vou na igreja. Ei, sinto muito, não vai sentir nunca. Você tem que se dispor aí, mesmo sem sentir toque. Quando sentir o toque, eu aceito Jesus. Sinto muito. Nós fomos para a igreja, o pregador era ruim, a levita era ruim, uma presepada. Não sentimos a presença de Deus, não sentimos toque. Só existia eu e a Franciele que não era crente, no meio de 5 pessoas. Aí o camarada tá pregando lá e dizia, se você sentiu o que eu estou sentindo, eu dizia, rapaz, não estou sentindo nada. Aí ele começou a falar no mistério. Eu dizia, pronto, agora desarredou. Agora, se eu já não estava entendendo ele falando direito, imagina agora falando no mistério. Mas quando chegou no final do culto, ele disse, quem quer aceitar Jesus? Só existia eu e a Fran. Aí eu olhei para a Fran e digo, eu vou. Se tu não quiser ir, pode ficar. Ela disse, não, se tu for, eu vou. Aí nós estávamos lá, ajoelhados, recebendo uma oração. Aquela oração ia modificar a nossa forma de ser enxergado por Deus. Agora nós íamos nos dedicar a fazer a obra com Deus. E você está esperando o quê? Para se achegar a esse Jesus. Não espere, meu amado. Não espere. Nesse dia que a gente aceitou Jesus nessa igreja, o irmão falava assim, eu queria que você sentisse o que eu estou sentindo. E o Caio olhou para mim e disse que não estava sentindo nada. Eu disse, eu estou sentindo a vontade de ir embora daqui. Olha o que saiu da minha boca. 2 atribulados de espírito. Só que a partir do momento que a gente se dispôs a ter esse compromisso ou a buscar esse compromisso, Deus automaticamente se comprometeu com a gente, nos dando entendimento, nos dando perseverança, porque grandes foram os apontamentos na nossa vida. Deus nos cobriu
de uma proteção tão grande, que até hoje eu não consigo entender, porque eu não senti vontade de ir, eu não senti, entendeu? Mas agora, se você me perguntar como é a vida, eu não consigo me lembrar do As coisas passado. passadas já se passaram, agora tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Para a glória de Deus, esse avivamento, o qual eu aprendi esses três últimos dias de congresso, é justamente isso, é fazer as coisas de Deus com a vontade de que ela realmente aconteça. Tem uma jovem que diz, na nossa igreja devia ter isso, na nossa igreja devia ter aquilo, na nossa igreja devia ser assim. Eu falei, filha, aprenda e vamos colocar, porque a igreja somos nós. Se for para o bom andamento da obra de Deus, nós temos que implantar essas coisas na igreja, para chamar a atenção de outras pessoas que estão lá fora, que acham que estar na igreja é chato, que acham que estar na igreja é uma lista de coisas que não pode, é uma lista de coisas que não devo, é uma lista de coisas que nós temos que transformar a mente das pessoas pela renovação do entendimento que Deus nos deu, para que essas pessoas entendam que estar com Deus é uma lista de tudo eu posso naquele que me fortalece, em Deus eu sou mais que vencedor. Então a gente tem que transformar a mente das pessoas, ajudar elas, né? Porque é a renovação do entendimento de acordo com o que ela compreende da palavra de Deus. Mas fazer com que ela se achegue à palavra de Deus e entenda que com Deus não tem esse negócio desse sacrifício que, porque agora eu não posso isso, porque a igreja é chata. Nós temos que fazer que as pessoas compreendam que estar na presença de Deus é uma coisa boa, é uma alegria que vai nos levar para uma vida eterna. Trocar os prazeres momentâneos ou coisas que a gente acha que é bom por coisas que são agradáveis aos olhos de Deus. E assim fazer como está escrito aqui. Deixa eu só ler rapidinho, que a gente já está encaminhando para o final, que diz assim a palavra de Deus em Atos 2, capítulo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam todos juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo todos os dias. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. É pela alegria que nós temos em receber as outras pessoas que elas vão ter vontade de estar aqui. E quando elas vierem por essa alegria que a gente representa em Deus, elas vão conhecer, beber da água da fonte verdadeira que é Jesus Cristo. E não vão mais sentir vontade de beber da água de lá do mundo, de lá de fora. E fazendo isso, o Senhor ele vai acrescentando, enchendo a igreja de pessoas que vão morar no céu. Amém? Amém. Deus abençoe, proteja e ilumine. Que você curta, compartilhe, comente, que você transborde na vida de outras pessoas. É simples, é tocar no botão de compartilhar e enviar para muitas pessoas e dizer, Deus vai falar com você. Porque tem muita gente que está dentro da igreja hoje, que está precisando ser avivada e não tem avivamento, sem fazer, sem se colocar na posição e sem fazer a obra de Deus. Só há avivamento quando a gente convida Deus para fazer a obra que é dele, juntamente com ele. Não faça a obra de Deus, faça a obra com Deus. Tá bom? Faça a obra com Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Obrigado por estar conosco por esses 30 minutos, 40 minutos aproximadamente. Como o Caio já falou, curta, comente, compartilhe. Deixa Deus te usar aí para você enviar essa mensagem para muitas pessoas, amém? Deus abençoe e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.